A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo para o canal. Meu nome é William, o canal Escatologia de Deus. Um tema muito importante que é sobre o milênio. Ele é literal ou tem 1000 anos simbólicos? Vamos para o vídeo. Amém, irmãos. Vamos começar o estudo aqui, abençoado, sobre o milênio ser literal ou esses 1000 anos ser simbólicos. Entre aspas, né? Novos céus e nova terra. Estarei lendo aqui alguns versículos para o estudo. E sem mais delongas, já vou começar aqui no capítulo 20 do Apocalipse, do 1 ao 6, que diz assim, o título, Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa passagem aqui de Apocalipse 20, do 1 ao 6, fala 1000 anos 3 vezes, ali do título, né? O texto está querendo focar esses 1000 anos. Certamente que o texto está dizendo isso. Mas essa passagem é uma passagem muito difícil de compreensão. Porque se você for ler na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, só em 3 passagens fala 1000 anos. Que é essa aqui que eu estou lendo, em Apocalipse 20. Tem em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 8 ao 13, que fala de 1000 anos, e Salmos 90, do 1 ao 4. Só nessas 3 passagens fala de 1000 anos. Olha como que o tema é escasso aqui na palavra de Deus. E fora essas passagens aqui de 1000 anos aqui no Apocalipse 20, fala de um reinado de Cristo de 1000 anos, né? Mas a gente lê a passagem toda do capítulo 20 aqui e não vê esse reinado de Cristo, não vê detalhes desses 1000 anos, as bodas do Cordeiro sendo realizadas, etc, etc. Aí, o que nós devemos fazer? Devemos interpretar os textos difíceis na palavra de Deus com os textos fáceis, que explicam e trazem luz a esses textos difíceis. Então, para interpretar esse texto difícil aqui do Apocalipse 20, devemos ir lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Do 8 ao 13. Que diz assim, amados irmãos, presta bastante atenção. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão,
os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Essa é uma passagem muito maravilhosa aqui do apóstolo Pedro. A segunda carta dele é no capítulo 3, do 8 ao 13, que explica, que para o Senhor 1000 anos, porque é todas aquelas profecias que foram dadas ao apóstolo João, do capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, foi Deus que deu, através de Jesus, que entregou o João, e o anjo deu ao João. Ou seja, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia, 1000 anos. Aí nós lembramos daquela passagem de Gênesis, da criação. Deus criou os céus e a terra em 6 dias. E no 7º descansou, ou seja, para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos, ou seja, a terra terá 7000 anos. Estamos próximos dos 6000 anos já. No ano 2030, mais ou menos, fará 2000 anos, 6000 anos, já que a terra já foi criada. E 2000 anos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que, para Deus, esses números é simbólicos, 1000 anos, um dia. Por isso que nós devemos interpretar textos difíceis, como aquele do Apocalipse 20, porque você não vê nenhuma parte da palavra de Deus falando de 1000 anos, de um reino só de 1000 anos, que o Senhor reinará só por 1000 anos, depois virá outra coisa. Não tem, amados irmãos. E muitos irmãos aí pela internet pega esse 1000 anos, aí chama de milênio, aí nesse milênio coloca um monte de coisa que está lá nos profetas, em Isaías, até Isaías 65, que lá está, literalmente, está escrito: eis que faço novos céus e nova terra. Ainda tem irmãos que falam que ali é o milênio, que os animais vão viver com os homens, não fará mais maldade com o homem, e fala que a criança que nasceu vai viver até o seu determinado ano que o Senhor determinou. Mas nitidamente ali no Isaías 65 fala de novos céus e nova terra. E a revelação de Isaías 65 está em Apocalipse 21, Apocalipse 22, que não haverá mais morte, não haverá mais choro. Deus enxugará dos olhos dos seus servos, dos filhos fiéis, aquele que perseverar até o fim, toda lágrima, não haverá mais morte, pranto, clamor, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, e tudo que dessa era que estamos vivendo, não vamos ter lembrança desse sofrimento, de coisas ruins, porque tudo vai se fazer novo. Então, amados irmãos, eu entendo que essa passagem no Apocalipse 20 é simbólica, e que creio que quando o Senhor Jesus Cristo vir com os anjos do seu poder, vai instaurar os novos céus e a nova terra. E uma passagem para incrementar essa porque o apóstolo Pedro aqui, quando ele cita 1000 anos para o Senhor como fosse um dia 1000 anos, ele está citando Salmos 90, amados irmãos? Porque eles não citam por si só, a maioria dessas passagens do Novo Testamento é citação do Antigo. Aqui em Salmos 90, vou ler para os amados irmãos também, do versículo 1 até o versículo 4 aqui, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes
e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Olha, amados irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus, né? Ou seja, para o Senhor, o dia de ontem que passou, a noite, é como se fosse 1000 anos. São 1000 anos literais, são 1000 anos simbólicos, que até o apóstolo Pedro não estava esperando um milênio de 1000 anos, tendo um templo lá, o Senhor Jesus reinando. Tem alguns irmãos aí na internet que faz cada coisa que só misericórdia de Deus. Fala que vai ter um milênio, e nesse milênio vai ter outro templo, nesse templo terá sacerdote, e as nações que se restarem não são nações santas porque não são glorificadas, vão estar lá no reino de Deus, com corpos mortais, com corpos de carne, e depois de 1000 anos Satanás vai ser solto e vai enganar essas nações. Aí vão voltar a pecar, e esse exército que Satanás vai reunir, vai contra a cidade santa, a cidade amada, aí vai descer esse fogo do céu e vai consumir todo mundo. Aquela passagem lá de Apocalipse 20, que fala sobre esse circo de Jerusalém, ele está falando Gog e Magog. No capítulo 38 de Ezequiel, fala do Gog e Magog. E todos esses católogos renomados, quem estuda a palavra de Deus sabe que o Gog e Magog 38 é antes da volta de Jesus. A partir desse Gog e Magog, que é o cerco de Jerusalém, que Jesus vai vir socorrer seu povo, os santos de Israel. Porque sem o Gog e Magog não tem o socorro. O Gog e Magog é retratado lá também em Zacarias, do 12 a 14, Isaías 63, quando o Senhor, a espada do Senhor, a mão forte do Senhor, sai com as suas vestes respingadas de sangue, de Isaías 63, faz alusão a Apocalipse 19, quando o Senhor vem com as suas vestes salpicadas de sangue, faz alusão a essa guerra que o Senhor vai pisar, o Senhor que vai trazer a ira, vai pisar no lagar da ira de Deus Todo-Poderoso, que vai fazer justiça, vai trazer justiça. São passagens maravilhosas, irmãos. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso. Não tem nenhum texto da palavra de Deus falando de um milênio literal que só terá o reino de Cristo, vai ter 1000 anos, para depois ter o reino de Deus que vai ter eternidade. Em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, no versículo 53, deixa eu só recapitular aqui, meus irmãos, que eu vou ler essa passagem para vocês. 53. Não, versículo 50, amados irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, se carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, ou herdar o reino de Deus, como que vão ter nações restantes de carne e de osso? Só vão estar presentes no reino de Deus os servos de Deus, glorificados, os santos que foram mortos, ressuscitados e glorificados, os vivos glorificados, e todos reinando com o Senhor para todo sempre. Existe carne e sangue, ou seja, se o irmão não está glorificado, não é servo do Senhor. Se não é servo do Senhor, com certeza foi marcado pela besta, e um juízo, quando o Senhor voltar, vai descer juízo sobre ele, e ele vai estar no fogo e enxofre, não vai estar no reino de Deus. É necessário o que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a passagem: tragado pela morte foi a vitória.
Glória a Deus. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 56 de 1 Coríntios 15. Amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, não tem como você se enganar. Logicamente que aquela passagem é bem difícil, do capítulo 20, mas passagens difíceis nós interpretamos com passagens fáceis, como 2 Pedro capítulo 3, 8 ao 13, Salmos 90, do 1 ao 4, que fala de 1000 anos, porque o resto não fala. E para terminar, irmãos e irmãos, Apocalipse 21, do 1 ao 7, para a gente terminar. Deixa eu ler aqui para amados irmãos. 21, do 1 ao 7, que diz assim, amados irmãos: a nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ou seja, se você vê ali naquelas pragas que está acontecendo ali desde o capítulo 8, desde o capítulo 8 até o 16, é destruição total. Cada praga que está, principalmente do capítulo 16, que é as últimas pragas, que destrói tudo, que destrói o mar, que se transforma totalmente em sangue, a terra, os céus vão se enrolar como pergaminho, como diz lá no capítulo 6 de Apocalipse também. Ou seja, a terra toda vai ser destruída. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar o seu povo, é necessário criar novos céus e nova terra. Porque no capítulo 20 ali não tem restauração da terra. Esses 1000 anos vão ser aonde? Não diz, não está falando nada ali. Ou seja, é um dia. É o dia que o Senhor vem fazer juízo, trazer justiça, vai jogar todo o mal no fogo e enxofre e vai trazer a justiça eterna para todo sempre. Novo céu, nova terra. E o mar já não existia. E o versículo 2: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, para a glória de Deus. E aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Enquanto aos covardes, os incrédulos, aos depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, amados irmãos. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Aí, seguindo mais aqui, está falando da cidade santa, Nova Jerusalém, fala dos muros de jaspe, de todas as pedras preciosas que você possa imaginar. A cidade de ouro, uma cidade maravilhosa, que é retratada também no capítulo 15 de Apocalipse. E aqui no capítulo 21 descreve ela aqui as larguras dos muros, das portas, do Oriente, do Ocidente. São 12 portas. É maravilhosa, amados irmãos. Então, eu creio que a palavra de Deus também disse assim, que não serão 1000 anos literais, e será novos céus e nova terra, onde se habita a justiça. Porque tudo que acontece aqui hoje em dia, misericórdia, demorar mais 1000 anos para continuar ainda o pessoal morrendo, para depois o Senhor trazer justiça. Não, o Senhor, quando vir, ele vai acabar com tudo. Por isso é necessário que o povo de Deus seja arrebatado e encontre com o Senhor nos ares, porque aqui embaixo
não restará nada, tudo será destruído. Por isso, vai descer o novo céu e a nova terra, da parte de Deus, a nova Jerusalém, que se assentará lá onde está a velha Jerusalém e povoará toda a terra, né? Essa nova Jerusalém será imensa, gigantesca, para caber todo o povo de Deus nela, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, eu termino esse vídeo aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Por favor, dá essa forcinha aí, porque eu estou começando agora, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até os próximos vídeos.